Olá, bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigado por estar conosco. Hoje nossa conversa tem um tema muito especial e pouco conhecido do grande público, até de profissionais de educação, que é o papel dos conselhos, os conselhos estaduais e os conselhos municipais de educação. Eles sempre tiveram um papel importante e esse papel ficou mais importante ainda em função das decisões resultantes da Base Nacional Comum Curricular e da crise vinda pela pandemia. Eles estão trabalhando muito e nós vamos conversar um pouco. Queria convidar em primeiro lugar a minha amiga, a professora Malvina Tussman. Olá, Malvina, como vai? Tudo bem? Como vai, André? Prazer estar aqui nesse momento de discussão, de reflexão, e agradeço imensamente o convite e a possibilidade das parcerias que estão aqui também para conversar conosco, e a confiança, na medida em que, ao fazer o convite, já era notório o meu posicionamento público em relação à Base Nacional Comum Curricular, mas ela está posta e os conselhos, sem dúvida alguma, têm um trabalho importante junto com outras instâncias a desenvolver. Então, um prazer muito grande, muito obrigada pela confiança e convite. Obrigado, Malvina. E nós sabemos que educação sem debate não é educação, é outra coisa. E nós queremos educação. E um mestre da educação é o meu querido amigo Miguel Thompson. Olá, Miguel, como você está? Tudo bem? Tudo bem, André? Mais uma vez a gente aqui. Hoje eu vou aprender bastante, porque eu quero saber o que faz um conselho municipal, o que faz um conselho estadual, e vai ser muito jóia. Eu vou passar para você chamar o nosso convidado. Tá bom. Então, para nós, é uma honra enorme termos também conosco o professor Manuel Humberto. Ele preside a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, se quer conhecer conselho, vamos conversar com o Manuel Humberto. Olá, Humberto, como vai? Tudo bem? Olá, André, como vai? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Estamos, assim, muito lisonjeados de estar aqui neste evento. É uma honra muito grande para nós da UNCM, dos Conselhos Municipais de Educação, participarmos de um evento dessa plenitude e podermos expressar um pouco do trabalho que estamos realizando a nível nacional. Poxa, obrigado, Humberto. Eu vou pedir licença a você e a Malvina, que são duas pessoas que conhecem muito essa agenda, mas eu queria situar um pouco quem nos acompanha, o que são esses conselhos, né? Então, a legislação brasileira atribui à educação, a educação pode ser pública ou privada. A educação pública, que reúne 80% dos 40 milhões, na verdade são 38 milhões de estudantes na educação pública brasileira, educação básica, né? Essa educação é oferecida ou por estados ou por municípios. Então, os municípios cuidam da educação infantil e do ensino fundamental, e o estado cuida do ensino fundamental e do ensino médio. Quer dizer, nem o estado se mexe na educação infantil, nem o município oferece a educação de ensino médio, com raras exceções, né? Pois bem, mas para essa educação funcionar, cada município, os estados, têm que ter conselhos. O papel dos conselhos é elaborar normas para o funcionamento dos sistemas de ensino, a partir da legislação existente, a LDB, a Constituição e também as resoluções do Conselho Nacional de Educação. Eles autorizam o funcionamento das escolas de educação básica, então creche, escola de educação, ensino fundamental 2, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação indígena, educação quilombola, educação especial. Essa área toda, os conselhos manifestam-se sobre o funcionamento das escolas. Também produzem pareceres, fiscalizam a execução de políticas nacionais, né? O que é muito importante, e monitora processos de resultados educacionais. Então, os conselhos têm uma tarefa muito relevante, muito importante, é interessante observar isso, né? Um município, se ele cria um conselho, ele tem um sistema autônomo, com uma boa dose de autonomia. Mas há municípios que optam por se ligar ao conselho estadual e, portanto, seguem as regras do conselho estadual. Então, essa complexidade, essa diversidade da educação brasileira, ela, a princípio, é um instrumento positivo, porque o país é diverso, o país é complexo, o país é desigual, e, portanto,
quanto mais próximo do estudante, do professor e do sistema de ensino o conselho esteja, melhor ele pode atender e orientar essas práticas, né? Então, é importante observar, né, por exemplo, o papel que o professor Manuel Humberto tem, né? No Brasil, há 180 mil escolas, 100 mil estão nos municípios. No Brasil, quase metade dos estudantes, total de estudantes de educação básica, estão nos municípios. Então, os municípios são fundamentais, além de cuidar da educação infantil, que é a estrutura de tudo, né? Então, hoje a conversa vai ser para tentar entender o que estão fazendo os conselhos, como estão lidando com dois temas importantíssimos, né? A Base Nacional Curricular Comum e atravessar a pandemia, como é que vai ser a volta? Eu queria convidar a Malvina, eu queria agradecer muito a Malvina, eu sei que você fez um esforço muito grande para estar conosco hoje aqui, porque hoje pela manhã o Conselho Estadual do Rio de Janeiro se reuniu sob a sua presidência, você preside o Conselho Estadual, já foi integrante do Conselho Nacional, já presidiu o INEP, com parabéns pelo seu trabalho, foi reitora da Unirio, portanto, você é a mulher da educação, conhece a educação, já foi professora de todos os níveis, né? Como é que o que o Conselho do Rio encaminhou hoje? A gente está muito preocupado aqui no Rio, né? Eu também sou carioca, vivo aqui, e fico muito preocupado com as decisões que o prefeito e o governador tomaram de liberar, na prática, liberaram o confinamento, o isolamento social, e a educação tem uma responsabilidade grande. Como é que vocês estão vendo essa situação do nosso Estado, as decisões que tomaram, o horizonte pela frente? Malvina, por favor. E obrigado por você estar conosco. É sempre um prazer estar com você e, enfim, discutir as questões da educação. Em primeiro lugar, fora do assunto, eu queria pedir desculpas a vocês e queria pedir desculpas a quem está nos assistindo, mas me acompanha desde muitos anos uma rinite alérgica muito grande. Então, eu vou pedir desculpas pelo tom de voz e, às vezes, por alguns espirros que vão fazer parte do contexto das discussões. Mas, então, Obrigado pelo esforço, Malvina. Obrigado. Indo ao assunto, né? Nós, no estado do Rio de Janeiro, no Conselho, eu acredito que aí o Humberto pode certamente falar melhor sobre os conselhos municipais, mas eu acredito que os outros conselhos também têm atuado de forma participativa. É claro que o pleno do conselho, né, que são 24 conselheiros no estado do Rio de Janeiro, eles deliberam, mas nós temos uma prática de que as deliberações, qualquer delas, e principalmente essa agora, do retorno ou não às aulas nesse momento, e todas as orientações, todos os atos normativos, eles devem ser feitos a partir de vários olhares e de vários pensamentos. No que se refere muito especificamente à questão desse momento, né, da pandemia, nós temos que unir esforços, e é isso que estamos fazendo, junto com representações e instituições de várias áreas propriamente da educação e que também não são da educação, mas que têm uma interferência positiva para o processo de tomada de decisões do Conselho. Por exemplo, nós estamos organizando uma escuta, primeiro uma reunião ampliada, né, com especialistas que vão desde das representações da educação, sindicatos, universidades, professores da rede pública, da rede particular, estudantes das duas modalidades também, mas estamos contando
com a colaboração, por exemplo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Centro Operacional de Educação, do CAU Educação do Rio de Janeiro, da 2ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva da capital, também do Ministério Público, enfim, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Fazenda, que é de onde vem também uma base importante para que as questões sejam realizadas. Eu estou falando nela porque vou me referir daqui a pouco outra vez à questão orçamentária, né? A Fiocruz, a Sociedade Brasileira de Pediatria, fora todas as representações que eu já falei, que são do campo educacional. A ANFOP, a ANPED, a ANPAI, enfim. Né? Então, nós teremos agora uma reunião ampliada, fechada, mas ampliada, onde uma comissão dos conselhos já está discutindo e vai aprofundar essa discussão a partir de posicionamentos que essas entidades e essas representações têm e já estão produzindo, porque no Brasil inteiro, acredito que estejamos fazendo isso, eu tenho conhecimento, estamos também consultando, né, órgãos internacionais para verificar as suas experiências exitosas nesse retorno, porque o retorno não é fácil, porque um conjunto de bebês, de crianças, de adolescentes, de adultos, não é? De idosos, que voltam para um espaço que ainda é uma sala de aula, não é? Porque a educação não se dá só na sala de aula, mas, prioritariamente, ela acontece numa sala de aula. É assim que nós estamos fazendo. Logo em seguida, nós vamos fechar um documento primeiro e vamos abrir numa grande audiência pública com a participação. Esqueci de falar que o Conselho Tutelar também, e a UNCME e a Undime estão presentes nessa discussão ampliada. E logo em seguida faremos um documento, isso para já vai ser na terça-feira que vem, e, em seguida, uma grande audiência pública com a participação de todos os interessados que vão contribuir com o que nós estamos chamando de 3 fases. Nós estamos entendendo esse retorno à escola em 3 fases, né? Uma fase que é uma fase preparatória, que é essa das discussões, enfim, uma fase que é de preparar as escolas, os profissionais, os estudantes e as famílias para esse retorno, e uma terceira fase, que é propriamente o retorno, certamente escalonado, a partir do que ficar decidido nas 2 fases anteriores. É desta forma que nós estamos trabalhando, porque entendemos que isso é responsabilidade de todos. É claro que o Conselho, ele é normativo, como você bem disse, nós vamos exarar uma deliberação que vai dar uma orientação a todas as escolas públicas, a rede pública e as escolas particulares do Estado, e em alguns municípios, como você bem falou, no Rio de Janeiro, nós temos os 92 municípios como sistema. Todos têm conselho e secretaria de educação, mas alguns optam, muitas vezes nas nossas deliberações, nós deixamos isso bem claro, né? Há a possibilidade de um município, às vezes um município com uma estrutura menor, ou então que considere que aquelas discussões, como são discussões amplas, participativas, não é? Nós colocamos no papel, na deliberação, no ato normativo, o que é definido
neste coletivo, né, e, logicamente, aprovado pelo Pleno do Conselho, alguns municípios optam por seguir as orientações do Estado. É nessa fase que nós estamos, e eu já queria, lógico, devolver a palavra para você. Eu acho que eu não queria, não, meu amigo André, mas eu vou fazer isso, porque eu quero ouvir o Roberto, eu quero ouvir o Rafael, a você. Agora que tem muita coisa para ouvir de você, hein? Aí eu queria dizer que o Estado, as nossas preocupações, não é, elas não vêm da pandemia, e nós todos sabemos disso, né? Nós já vivíamos cortes, principalmente em relação à educação pública, cortes sérios, impeditivos, não é? E para voltar às atividades, nós temos que ter a garantia científica, é isso que o Rio de Janeiro está pensando, a garantia dos dados científicos para que estudantes e profissionais e suas famílias tenham a garantia da vida, que esse é o bem maior. Depois vem a educação, né? E aí a questão do acolhimento, que é o mais importante, frente ao sofrimento que todos nós, e principalmente as famílias que estão sendo afetadas diretamente por essa pandemia, estão sofrendo. Poxa, parabéns, Malvina. Vocês estão falando aqui no Rio de Janeiro, aquele bom e velho ditado iorubá, é uma aldeia para educar uma criança, né? Está todo mundo em volta da mesa para ver como é que são dois. Legal, muito, muito bom saber desse cuidado, desse zelo. Parabéns pela condução desse trabalho tão delicado e difícil, né? Humberto, você que convive com os conselhos do Brasil todo, municipais, que tem uma responsabilidade enorme, como você está vendo esse momento e a atuação do conselho e a atuação dos conselhos, como é que você tem visto? E eu queria, inclusive, parabenizar a UNCM, já tive em alguns congressos da UNCM, né? É muito mobilizada, é uma participação muito viva, o Brasil inteiro ali presente, é muito emocionante essa vida que a UNCM traz para o debate educacional brasileiro. Então, eu queria ouvi-lo, fique à vontade, por favor, para nos informar o que você acha relevante para que a gente compreenda o papel da UNCM e o que os conselhos municipais estão fazendo nesse momento tão crítico. Pois não, André. Bem, eu digo a você hoje que nós estamos vivendo um período realmente que nunca imaginamos, talvez, passar. Eu tenho um grande amigo que já foi do nosso plano terrestre aqui, que ele me contou uma vez assim, que conversava muito com o pai dele, e quando pedia um conselho, o pai dizia, faça, que dá certo. Aí fazia e dava. Aí, em outro momento, o pai dizia, não faça, que não vai dar certo. Aí ele teimava, fazia e dava errado. Aí ele perguntou ao pai se o pai adivinhava tudo, né? E o pai resumiu para ele dizendo assim, que o ser humano como um todo, ele vive no máximo 100 e poucos anos, e quando ele passa dos 50 anos, ele vive tudo de novo, né? E aí, por isso que ele tinha essa facilidade de prever exatamente se aquela proposta que ele estava fazendo seria bem sucedida ou não. E eu passei dos 50, meu amigo, mas pela primeira vez estou conseguindo ver que nem tudo que eu passei antes dos 50 poderia passar nesse momento. É algo totalmente diferente. E profissionalmente também, nessa missão que me foi confiada pelos conselheiros dos conselhos municipais do Brasil, primeiro lá em Ilhéus, você estava presente, inclusive, naquele grande evento, nosso 28º Encontro Nacional da UNCM, você foi um dos palestrantes, André. E depois, agora, na recondução que tive aqui em Aracaju, o ano passado, 2019, eu jamais imaginei que a educação brasileira ela iria passar por um momento tão complicado, a própria humanidade. E lhe digo que, no primeiro momento, a minha preocupação foi em pensar como os conselhos iriam se posicionar. Não pensei no momento da paralisação, pensei muito no momento do retorno às aulas, né? Até porque eu imaginava que era algo mais temporário, 30, 60 dias, estaríamos de volta com a discussão de reorganização de calendário, etc. e tal. E aí nós fomos na busca de um parceiro em comum que nós temos, que é a Undime, né, responsável pelo funcionamento direto das redes municipais. Fizemos um documento em comum, ajustando que qualquer movimentação de retorno às aulas, elas passariam, primeiro, por um entendimento entre o secretário municipal de educação
e o presidente dos Conselhos Municipais de Educação, e, a partir daí, as demais providências de reorganização do calendário iriam se estabelecer e tentarmos equacionar realmente o funcionamento do ano letivo para que fosse concluído com êxito. Para nossa surpresa, os problemas começaram a surgir primeiro, muito antes do que se especulava, com menos de 10, 15 dias, todas as redes municipais de educação do Brasil estavam com aulas suspensas, né? Dentro de uma expectativa que primeiro foi tomada pelos estados, os 26 estados, de um modo geral, baixaram resoluções na expectativa de substituir as aulas presenciais por algum tipo de aula não presencial, o que também nos surpreendeu nas redes municipais. Nós somos um pouco mais, eu diria assim, cautelosos, talvez, até pela contingência. Eu sempre classifico os conselhos municipais e a própria UNCM como uma entidade muito heterogênea, né? A gente enxerga, por exemplo, o Conselho Municipal de Nova Friburgo, aí no Rio de Janeiro, para fazer uma homenagem direta à minha querida conselheira Malvina, ao estado dela, onde está o nosso coordenador estadual da UNCM aí, o Jorge Roberto, grande professor, grande coordenador, tem feito um grande trabalho aí no Rio de Janeiro. E aí você encontra um conselho consolidado, com estrutura física, com recursos humanos, etc. Mas se você vier aqui para o interior do Maranhão, do Piauí, você vai encontrar uma dificuldade imensa no funcionamento dos nossos conselhos. E olha que hoje, os dados do IBGE nos apontam, nós temos um cadastro hoje que é um que observa e atualiza de uma forma muito rápida, com mais de 4.600 conselhos já existentes no Brasil. O IBGE, em 2018, sinalizava isso, são conselhos filiados, já levantados pelos dados de estatísticas, né? Mas o IBGE nos dava, em 2018, aproximadamente 5.000 conselhos. Nós estamos com uma meta aí para, até 2022, universalizarmos o número de conselhos municipais de educação no território brasileiro. E isso fez com que a gente tivesse que se reinventar também no aspecto de legislação. Primeiro, no diálogo direto com a nossa diretoria, onde está o nosso grande sustentáculo. Acho que a UNCM não precisaria nem tanto de um presidente para fazer toda essa ordenação nacional, mas precisa muito de um coordenador em cada estado, independente do tamanho que ele seja. Sergipe, meu estado aqui, é um estado pequeno, com 75 municípios, aí você vai para 645 municípios em São Paulo, e os nossos coordenadores têm sido, assim, os grandes sustentáculos que a UNCM tem tido ao longo dos anos, né? São eles que estão ali acompanhando o trabalho e a parceria com o Conselho Estadual de Educação, com a Undime, com o Ministério Público, com os tribunais de contas, enfim, com todo esse contexto que hoje faz a discussão da educação, da fiscalização, da mobilização do Brasil a nível de legislação propriamente dita. E é nesse trabalho que nós estamos nos sustentando. Hoje, a UNCM tem acompanhado de perto a movimentação que existe através dos diversos pareceres, das diversas resoluções que têm sido baixadas pelos municípios, acompanhado, cada um com um caso diferente, problemas de municípios que começaram as aulas em fevereiro, que já têm um percurso já de dias letivos e de carga horária executada, e que hoje estão analisando determinadas situações de resolução de todo esse processo. Nesse processo todo, eu classifico em dois momentos: aqueles municípios maiores, as capitais dos estados, os municípios acima de 100 mil habitantes, eles estão tendo mais mobilização rápida, até pelo aspecto tecnológico, pelo aspecto de comunicação. As reuniões dos conselhos municipais de educação, eu lhe confesso, André, que até então eu não tinha participado. Na UNCM, sim, a gente tem participado de muito webconferência, mas conselhos propriamente dito, a gente não tinha essa experiência ainda de trabalharmos com esse tipo de situação. Nesse contexto, nós passamos realmente a ter um novo desafio. Os conselhos estão se reunindo, nós tivemos que adquirir um aplicativo que desse condição, inclusive, de apoiar onde ele estivesse, desde que pudesse fazer a interação. Estamos acompanhando, através das nossas seccionais, todas essas ações, e o que é mais importante, dialogando com os parceiros
mais próximo, com o secretário municipal de educação, tentando contribuir no que for possível para que esse momento possa ser colocado dentro de uma situação que venha, principalmente, que é a nossa grande preocupação, eu quero me somar ao que Malvina acabou de dizer, que a nossa primeira preocupação é com a vida do aluno, com a estabilidade que ele possa ter, tanto que nós temos, assim, dialogado também com as instâncias municipalistas, de prefeitos, de vereadores, e temos enxergado como uma boa decisão os sucessivos decretos que têm saído. Você falava há pouco das aglomerações, eu não imagino hoje nenhuma rede municipal poder retornar normalmente para um tipo de aula que anteriormente existente. Nós temos que aguardar, temos que ser cautelosos, prevendo justamente essa ação que preventiva para os alunos, para os professores, para os demais servidores da educação, em todos os sentidos. Evidentemente que a grande preocupação é tentar dar uma assistência mínima possível para que não haja um prejuízo maior do segundo momento. Fizemos aqui expectativas interessantes de um calendário progressivo, onde já pudéssemos estudar a reorganização prevista pela Resolução 05/2020, lá no Conselho, aliás, pelo Parecer 05/2020 do Conselho Nacional da Educação, que pudesse trazer, principalmente, a consecução do ano letivo. Eu acho que a flexibilização dos dias letivos, no primeiro momento, e acho também da carga horária, ela deve ser vista com muito carinho por todos que analisam esse momento. Nós não sabemos exatamente quando esse pico vai diminuir. Há uma ansiedade normal em todos nós. Nós somos hoje tocados diariamente por algo que tem incomodado. Você não pode ter uma notícia de televisão, você não pode ter acesso aos sites, aos portais, próprio telefone celular, quando você abre nos aplicativos, que você sempre vai encontrar alguém que você conhece, que conheceu à distância, e até pessoalmente, que não tenha falecido diariamente. Isso faz com que a gente realmente se sinta incomodado, né, por esse momento, em todos os sentidos possíveis. Mas nós estamos superando. Deus tem nos ajudado muito a superar esse momento, a pensar, a discutir. A UNCM tem feito reuniões sucessivas da sua diretoria. Quase que semanalmente estamos sentados discutindo as saídas que podem ser viabilizadas. Estamos agora, concluímos uma série de eventos, chamando convidados para uma discussão, como hoje está acontecendo aqui entre nós. Vamos iniciar o nosso ciclo. Eu até estava brincando aqui com o pessoal na última reunião, que nem a pandemia vai conseguir inibir o nosso calendário. Nós estamos iniciando agora no dia 22 e 23, com o segundo Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação, uma ampla discussão sobre o financiamento da educação brasileira, com a análise do Fundeb, no modo que ele está sendo discutido na Câmara dos Deputados, a análise do processo de alfabetização, a análise da BNCC, propriamente dito, que tem um dos focos da nossa conversa de hoje, e como eles estão se comportando, como é que estamos alcançando esse resultado, principalmente naqueles pequenos conselhos que estão se mobilizando no Brasil inteiro para darem respostas, primeiro, às suas comunidades, aos seus sistemas, e principalmente mostrando a superação tão necessária que estamos vivendo nesse momento. Então, esse, André, rapidamente, é o processo que a UNCM tem vivido, né? Nós temos uma aproximação hoje muito interessante com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação. Os conselhos estaduais têm sido grandes parceiros nessa discussão, porque eles vivem de uma forma mais compactada essa situação. Malvina acabou de colocar exatamente como está existindo no Rio de Janeiro. Não é diferente hoje em São Paulo, não é diferente na Bahia, não é diferente em Pernambuco. Todos nós estamos nesse diálogo permanente. O nosso Luiz Miguel, que preside a Undime, tem sido hoje um grande parceiro desse diálogo, em todos os sentidos. Já estivemos em 3 lives da Undime, discutindo em diversos momentos essa mobilização que tem ocorrido no Brasil. Esse é hoje uma posição que a UNCM tem
tem exercido com muita tranquilidade e principalmente, com uma visão de futuro, na expectativa de fecharmos esse período tão conturbado da vida de todos nós. Eu acho que, nesse primeiro momento, é o que eu poderia colocar de uma forma mais direta, dentro de um posicionamento que estamos tendo aqui na presidência nacional. Não, muito bom, e acho que as pessoas não têm ideia da complexidade dessa atuação dos conselhos municipais, né, e a articulação que a UNCM tem feito. A Bia que nos acompanha, que está acompanhando também os comentários que o público faz no Facebook e no YouTube, ela me disse que tem umas questões bem interessantes aqui. Então, eu vou pedir a Bia para se apresentar, e depois chamo, então, a Malvina e o Humberto para comentarem a questão que a Bia vai trazer para nós. Olá, Bia. Obrigado. Olá, André. Olá, pessoal. Tem bastante gente nos acompanhando, muitos professores. Eu adoro quando as pessoas colocam o nome das escolas que representam, que estão aqui acompanhando esse tema super importante com a gente. A Miriam, André, deixou uma pergunta, ela faz um comentário e deixa uma pergunta, que eu acho que é bastante interessante para a discussão. Ela diz que é muito importante ouvir também os conselhos escolares. E ela pergunta como incluir os conselhos escolares nessas discussões e se os conselhos escolares precisam participar do planejamento do retorno às aulas. Ótimo. Então, só para os nossos, quem nos acompanha entender com clareza, né? Cada escola tem um conselho escolar e esse conselho tem várias responsabilidades. Em muitos casos, eles têm responsabilidade também, recebem um recurso para ser aplicado na escola, eles tomam decisões com relação à aplicação do recurso, então os conselhos escolares também são parte ativa. E é legal para quem não é estritamente da área da educação perceber como é complexo essa rede que cuida da educação, né? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o conselho escolar, os professores, estudantes, famílias. Educação, de fato, é uma tarefa coletiva e vai bem assim. Malvina, como é que você tem visto a participação dos conselhos escolares? E eu também queria aproveitar, te colocar uma pergunta, porque nós temos pouco tempo, então eu já queria adiantar uma pergunta para você. Uma relativa à participação, né? Você fez uma descrição muito bonita de como está envolvendo várias instituições responsáveis por criança, adolescente, jovem, saúde pública, etc., né? Isso é muito importante. Então, saber um pouco dos conselhos. E um tema que eu sei que é caro para você, que tem uma posição clara politicamente, estava no Conselho Nacional, que é a Base Nacional Curricular Comum. A base virou lei, e muitos de nós acreditamos que a base poderia ser um instrumento para que, nesse momento de afastamento da escola, a ideia das habilidades, a ideia do desenvolvimento de uma inteligência menos escolar, mas igualmente inteligência, ela pudesse se expandir de tal maneira que nós não ficássemos presos a uma visão da escola como uma sucessão de conteúdos. Então, 2 problemas legais para a gente tratar, que é os conselhos escolares, e a base pode ajudar a gente lidar hoje com essa situação de suspensão das aulas presenciais, ainda que saibamos a enorme desigualdade que tem, mas esse esforço, a base ajuda em alguma coisa? E fique bem à vontade, meu vendo. Eu sei da sua posição crítica e educação sem crítica não é educação. Então, fique bem à vontade, por favor. Mas eu vou começar primeiro com a pergunta que a Bia trouxe, porque eu gostaria, inclusive, de me justificar, porque na tentativa de ser mais rápida, sabendo que o nosso tempo não é um tempo maior, não é? Eu citei várias instituições ou representações e não citei uma que é parceira absoluta do Conselho Estadual de Educação no Rio de Janeiro, que é o grupo articulador do fortalecimento dos conselhos escolares, chama-se GAFES, e é coordenado por uma professora chamada Alba Valéria. É a grande parceria e, sem dúvida alguma, Bia, e acho que foi a professora Miriam que fez
a pergunta, é imprescindível, porque eles estão ali, também no chão da escola, eles conhecem, né, a estrutura da escola, os problemas dos estudantes, as questões que ocorrem, a história construída por aquela escola. Então, os conselhos escolares são imprescindíveis. Eu peço desculpas de não ter citado e agradeço a Miriam e a Bia terem feito esse destaque. E eu quero dizer, Humberto, que um dos também atores principais que, junto com o Conselho e com outras entidades, está ao lado sempre, no processo de tomada de decisão no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro muitos municípios, como trabalhamos participativamente, eles se sentem parte, logicamente, são integrantes das decisões do ato normativo que é exarado, que é o Jorge da UNCM, né? Então, eu quero fazer esses dois grandes destaques e reforçar a importância dos conselhos escolares. Em relação à Base Nacional Comum Curricular, na abertura, eu estava no conselho quando o primeiro volume da base, eu digo isso, o Conselho Nacional de Educação diz que é um conjunto da educação básica, mas eu ainda continuo afirmando, pelos meus estudos e pela minha prática, que o ensino básico ele foi cortado, né? Então, nós temos uma base para a educação infantil e a educação fundamental, e, posteriormente, nós tivemos, aí eu já não estava mais no Conselho Nacional de Educação, uma base para o ensino médio. E eu fui uma das 3 conselheiras que se manifestou contrário à aprovação da base naquele momento, justamente por um dos grandes motivos era e foi esse corte, porque foi um ganho da LDB, né, termos a obrigatoriedade do ensino até os 17 anos e uma proposta integrada. E, na minha concepção, ela não é integrada, mas não é essa a discussão, mas isso vai servir de base para a questão muito pertinente que o André nos coloca. Será que, neste momento, a base, né, ela seria um instrumento importante, se eu entendi corretamente, um instrumento importante para se pensar a questão do retorno às aulas, no que se fala na parte pedagógica? Deixa eu fazer um parênteses, né? Nos documentos que temos analisado... Malvina, deixa eu só fazer um comentário breve. Eu quero botar na tela, enquanto você fala, o link para o livro, onde está o seu artigo sobre a BNCC. Então, além das pessoas te ouvirem, elas podem consultar o livro em que você apresenta os seus argumentos. Então, por favor, Elton, quando puder, e Malvina, por favor, retome a palavra. Muito obrigada, André, você sempre gentil, cavaleiro e um grande educador. Bem, então, se pode servir, não é? No Rio de Janeiro, até por conta deste posicionamento, e que foi também um posicionamento do Conselho Estadual de Educação, nós, junto com um grupo representativo, muitos dos quais eu já citei na minha primeira intervenção, né? E, logicamente, a Secretaria de Educação, nós fizemos um guia orientador do currículo. Por quê? Para nós, né, e eu defendo isso enquanto curriculista, o currículo se faz na escola. Nós podemos ter um guia orientador
do currículo. Isso dá uma unidade ao município, dá uma unidade ao Estado, mas não engessa a escola, não é? Então, nesse momento, eu percebo que um guia orientador, não é? No caso do Rio de Janeiro e talvez de outros estados, enfim, ele possa, porque ele traz, né, uma série de competências, né, e habilidades, ele possa ser revisto à luz de cada escola, porque eu defendo que seja feito no retorno uma avaliação diagnóstica, não uma avaliação diagnóstica em larga escala, André, Humberto, Miguel, Bia, todos que estão nos ouvindo. Não esses testes em larga escala, mas uma avaliação diagnóstica, mesmo, que possamos mudar o paradigma da avaliação. Não é uma avaliação classificatória da criança, ou do adolescente, ou do jovem, mas sim uma avaliação diagnóstica de como está a escola, de como está cada série, cada ano, né, desculpem, cada ano da escola, e como está aquela turma com um professor ou com vários professores, como se encontra a escola, em que medida, né, a escola, nesse momento, e os estudantes, nesse momento, estão, né, a que distância estão do marco de referência que pode ser a Base Nacional Comum Curricular, ou, como no Rio de Janeiro, um documento orientador para que se façam os currículos, né? Os projetos pedagógicos da escola. É preciso retomar um projeto político-pedagógico da escola, o currículo que deve, pelo menos esse ano, na maior parte, ou na totalidade das escolas, até o ensino fundamental, ele deve seguir, então, essas orientações. Agora, selecionar o que de mais significativo tem. Não é fazer o mínimo, porque, às vezes, as pessoas se atêm a um currículo mínimo. O currículo, ele não é mínimo. Ou ele é currículo, não é? Ou não é currículo. Não é um currículo mínimo e eu posso ter um currículo máximo. Não é isso. Mas é importante verificar que valores são esses, se isso já está posto no projeto político-pedagógico, já está sendo trabalhado no currículo das escolas, alguns valores, e principalmente priorizando os valores da humanidade, né? Isso os valores que são outros, diferentes, de aquisição de conhecimentos, mas não estou aqui contestando os conhecimentos importantes, né, de todas as áreas, mas valores humanos de solidariedade, né, valores humanos de respeito, enfim, de concepções de educação mais humanistas, não é? E eu acredito que, pelo conhecimento que tive no Conselho Nacional de Educação e depois aqui, com a transformação da Base Nacional num documento orientador do Rio de Janeiro, que esses valores foram colocados. Mas eu concordo, sim, que pode ajudar, e pode ajudar se cada escola fizer o seu e verificar a que distância está desse marco. E que marco é esse? Porque se nós continuarmos achando que alguns conteúdos são mais importantes do que outros conteúdos, isso não vai dar certo, né? Isso já não era uma defesa que muitos de nós fazíamos, e mais ainda quando o mundo, não é o Brasil só,
mas o mundo vive momentos de muita turbulência, de muito desrespeito, não é? E é importante que agora a gente possa retomar valores que formem um cidadão que possa transformar esse mundo e o nosso país num país mais digno para todos, né? Com menos desigualdades sociais. É um momento, é uma oportunidade. Vamos, desculpa, a brincadeira fazer com limão uma coisa, né? Vamos trabalhar valores que dignifiquem o fato de sermos humanos. Alvina, super bom e uma iniciativa muito interessante do Conselho do Rio de Janeiro, orientada dessa maneira, né? Eu queria ouvir do Humberto. Humberto, como você está acompanhando essa questão da Base Nacional Comum Curricular, a iniciativa dos estados de produzirem currículos de referência e trabalhar com municípios, né? Houve estados que conseguiram um trabalho muito articulado entre estados e municípios na produção de currículo, mas parece que nem todos tiveram esse tipo de procedimento. Como você vê essas iniciativas e você acha que isso ajuda no momento de enfrentamento da pandemia? Então, colocando assim em dois momentos bem distintos, né, eu volto a colocar o que ocorreu nos municípios, né, basicamente em relação ao regime de colaboração, regime de cooperação que os estados fizeram, a grande maioria com sucesso, basicamente pela ação que foi implementada a partir do guia de implementação, o que coube realmente aos conselhos, através de um trabalho muito próximo de tudo que foi feito pela governança do processo, né? Por exemplo, nós, da UNC, tivemos um apoio logístico de termos em cada estado, além da atuação do nosso coordenador, que eu me referi há pouco, também um articulador de conselhos, né? E próximo à presidência da UNC, a diretoria nacional, um articulador nacional, que nós fizemos um trabalho que, acredito, com resultados satisfatórios. Eu tenho me preocupado muito com o dado estatístico de retorno daquilo que foi pensado e idealizado através da BNCC e devidamente implementado. Por exemplo, hoje nós temos assim aproximadamente 2.500 municípios. Algum problema na conexão do Humberto? Enquanto ele volta... voltou. Ok. Então, no segundo momento, nós tivemos também a análise daqueles municípios que não atingiram esse objetivo. E aí se requereu agora, em 2019, um trabalho mais aprofundado, com um diálogo permanente com a coordenação de currículo do MEC, que acompanhou, mas também com os estados, porque a governança, normalmente, ela foi efetivada em regime de cooperação, com representantes dos municípios, mas a parte principal das secretarias de estados de educação, que levaram a conclusão de tudo que estava sendo idealizado para o ano 2019. E aí eu destaco a parte que considero fundamental, que é a elaboração dos PPPs, dentro desse novo formato de orientação, que não foram ainda concluídos, e a pandemia aí é o segundo momento que eu faço questão de colocar. A pandemia realmente ela traz uma dificuldade também para esse fechamento dos PPPs em 2019, em 2020. Eu não creio que nós vamos ter 100% de retorno, e talvez o percentual se afaste ainda, vamos ter que levarmos alguns trabalhos para 2021. A formação de professores, por exemplo, está altamente prejudicada nesse contexto que nos foi imposto aí pela pandemia. Mas, mesmo assim, a orientação que nós temos passado para os nossos presidentes de conselhos é que tentem trabalhar com instrumentos de aplicativos, principalmente. O presencial está praticamente afastado da grande maioria dos conselhos do Brasil. Isso traz um complicador quando você faz a leitura daquele município que está lá no interior de Alagoas, no interior do Piauí, do Ceará, que falta estrutura já no dia a dia presencial de recursos físicos e para funcionamento, de recursos humanos. Você imagina quando você encontra um período tão conturbado como esse. Isso dificulta.
mas nós temos principalmente uma expectativa de tentar, da mesma forma que estamos trabalhando com a reorganização dos calendários, levar essa discussão com o mesmo patamar. Ora, o que é que nós precisamos fazer? Cada vez mais tranquilizar o Conselheiro Municipal de Educação que o momento é de exceção, o momento é de extrema excepcionalidade, que ele tente fazer o que for possível dentro de um diálogo de colegiado, principalmente, ele não vai sozinho, ele não vai chegar em canto nenhum, mas que traga principalmente uma discussão que proporcione resultados positivos. É mais ou menos isso, André, que eu imagino que os conselhos municipais podem e devem colaborar nesse momento. Super obrigado, Humberto. Eu queria destacar... Pois não, Humberto, Pois não, volta, Humberto, por favor. Que foi um questionamento anterior. Eu acho que, para responder o questionamento eu me esqueci o nome aqui da professora que fez a colocação, eu acho que os conselhos escolares, eles são fundamentais para que eles tragam uma discussão muito próxima, porque mesmo com todo o trabalho que os conselhos municipais têm feito, eles estão muito próximos dessa realidade, são eles que vivem, quando atuam plenamente, que sabem as dificuldades já existentes naquele rol de atuação escolar. Vocês imaginem quando surge uma situação onde esse ambiente se afasta, onde esse ambiente é obrigado a dialogar de um formato totalmente diferente. Então, os conselhos escolares, evidentemente, eles não fazem parte da nossa base de filiação. Hoje, a UNCM é responsável direta apenas pelos Conselhos Municipais de Educação e pelos CACs Fundeb, que quiserem fazer adesão, já é possível, já está aprovado em nosso estatuto, e muitos já estão fazendo, mas nós temos um carinho e uma atenção muito especial para a atuação desses conselhos, e acho que é um momento, inclusive, que eles possam se organizarem mais, de virem para essa discussão com muito mais força. Nós temos muitos conselheiros municipais de educação que vêm de uma origem de participação, de luta, de trabalho no próprio Conselho Escolares. Então, eu acho que é um momento, realmente, de acioná-los dentro de uma discussão muito pertinente para que nós estamos vivendo. Obrigado, Humberto. Olha, infelizmente, a gente está com quase 7 minutos para acabar, mas eu não posso deixar de fazer uma questão aqui que me tira o sono. E vou pedir para o Miguel começar por ela, e vou pedir a Bia que... Desculpa, porque não vai dar para colocar a pergunta. É a seguinte, Miguel, eu me preparando para o nosso encontro aqui hoje, fui ao site do Unicef, que está com uma iniciativa brilhante, que eu queria estimular as pessoas, que trata de trajetórias de sucesso escolar, né? Então, eles estão muito, o Unicef, colaborando com o sistema educacional brasileiro, preocupado com o nível de distorção de idade série que há no Brasil, com o nível de reprovação e o nível de abandono, né? Só para a gente ter ideia, no meu estado do Rio de Janeiro, 32% dos estudantes da educação básica têm algum nível de distorção de idade série, né? A reprovação alcança 13% dos estudantes, há um abandono de quase 3%. Os dados nacionais, 22% dos estudantes da educação básica brasileira têm atraso de idade série, né? Uma distorção. Então, Miguel, eu sei que você é um entusiasta e se empenhou na BNCC, e eu acho que uma das questões que se colocava para o debate conceitual da base era superar a cultura da reprovação, né? Alguns autores já classificaram o Brasil como... O Brasil tem a pedagogia da reprovação, dado o volume de estudantes reprovados na nossa história, e esse volume diminui bastante, mas não diminui, não resolve. Continua um volume alto ainda, né? Como é que você acha que a BNCC poderia ser esse instrumento da gente superar a cultura da reprovação, Miguel? Bom, a gente tem essa cultura da reprovação mesmo. O Antônio Góes tem no YouTube um debate que ele mostra que lá desde os anos 30 existia uma orientação mesmo para reprovar os estudantes, né? Quer dizer, era uma faca que ia cortando, e principalmente os mais pobres eram os que reprovavam. E isso ficou na nossa cabeça. A gente, com nossos amigos, de vez em quando você escuta, meu filho está indo muito mal, eu vou pedir para a professora reprová-lo, né? Então, há uma cultura, né, e um valor na reprovação que é uma loucura, né? A base, ela já traz uma ideia
que não é só via cognição o trabalho, né? A gente tem que aprender a avaliar muitos outros aspectos, né? Ampliar a avaliação e entender que as pesquisas já indicam que a reprovação é muito pior para o jovem do que se você o aprovar e o ajudar no processo de recuperação. Quer dizer, para qualquer ser humano, a autoestima é a coisa mais importante. E a gente está vivendo agora essa crise do corona, muitas pessoas estão se entristecendo e vão caindo, se deprimindo e vão deixando de ser cada vez mais ativo. Então, a Base Nacional Comum, ela traz algumas ideias de progressão, de competência, que extrapolam muito essa noção de acúmulo de conhecimento. A base tem que melhorar muito, é evidente, a gente tem muitas discussões em torno disso, foi uma primeira base, e a gente vai avançar e superar, mas ela tem uma vantagem de jogar também para a parte final o currículo para o município, para o estado, para a cultura local. Então, acho que se a gente levar em consideração aspectos que o conhecimento não só está ligado aos aspectos cognitivos, mas aos emocionais, a competências relacionadas a trabalhar em grupo e a outros tipos. Aqui acho que tem uma pergunta da Joselândia, ela está falando da questão da criatividade, né? Então, se a gente começar a ter um outro olhar para o estudante, com certeza os valores, aquilo que a gente avalia, os valores, vão nos estimular, e a base estimula, ao avanço e não ao retrocesso. Então, a minha opinião é que se a gente parar para olhar para a base, as 10 competências, muitas delas têm a ver com autoconhecimento, com a formação integral, e que se a gente se formar nesse olhar mais holístico, mais integrado, a gente vai perceber que não faz sentido reprovar o ser humano, né? Então, esses dias eu estava lendo Pestalozzi, né, um suíço lá do século XVIII, ele sonhava de uma escola que não tinha nem avaliação, que o projeto era coletivo e o sonho era estimular o desejo. A BNCC tem alguns aspectos nesse sentido, mas a gente ainda não encarou, de fato, a questão da avaliação que reprova, né? Mas acho que a BNCC traz esses olhares diferentes, principalmente nas 10 competências que orientam tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Pois, super obrigado, Miguel. Eu vou chamar a Malvina, só pedir desculpa quem está a 3, 4, 5 minutos do final, mas, Malvina, eu queria muito te ouvir, porque você dirigiu o INEP, você é uma educadora de mão cheia, de coração grande. Como é que você acha que a gente evita que a pandemia se transforme numa pandemia de reprovações e de abandono escolar? O que você acha que as escolas precisam fazer para que essa cultura da reprovação não se imponha sob um argumento absolutamente impróprio, uma vez que hoje quem vai reprovar não é saber ou não saber, mas a posição social, ter tido acesso ou não à conectividade nas escolas. Como é que a gente pode enfrentar essa situação e impedir que os sistemas de ensino reproduzam práticas de reprovação que não contribuem para o direito à educação de nossas crianças? Sem dúvida. A fala do Miguel foi uma fala fundante, né? Apesar de eu não ter esse entendimento ou essa expectativa da Base Nacional Curricular, porque vejo que ela enquadra, né? Se não servir como um guia orientador. Se servir como um guia orientador, se não for aquela base, mas se houver um documento de orientação que possa permitir que a comunidade da escola, que sejam os profissionais da escola, não só os professores, todos os profissionais da escola, as representações estudantis, os conselhos escolares, as representações da comunidade, enfim, que ela possa se repensar, né, em termos do que é importante, né, para formar um cidadão, né, que possa garantir os seus direitos, não é? Para que esse cidadão seja também respeitoso, ético, enfim, outros valores diferentes daquele de dominar
estritamente conhecimentos já estigmatizados e que alguns, sem dúvida, são importantes, mas eles têm que ajudar a olhar a vida. E aí nós temos que pensar que vida é essa. E nada melhor do que pensar que vida é essa que a própria escola. Mesmo uma escola vizinha a outra, tem histórias de vida diferentes. Nesse momento, principalmente do pós-pandemia, nesse retorno, e eu disse isso, é importante verificar, rever, inclusive, os seus projetos políticos pedagógicos, rever não é mudar, é rever, é a flexibilidade que nós estamos falando, flexibilizar esse currículo, discutir, fazer rodas de conversa e discutir abertamente as nossas questões, de ouvir as histórias dos alunos, o sofrimento dos alunos, o sofrimento dos profissionais. Cada comunidade que faz parte daquela escola, ela ela passou por um outro momento diferente de outras escolas. Então, é preciso partir daí, partir da realidade. Nós não vamos... é diferente de uma greve. Temos uma greve e aí vamos continuar o que já estava proposto. Não. Estamos perto, ou estamos fortemente já numa mudança de paradigmas, né? O papel da escola, o respeito a essa escola e essa escola pública, um não a aumento das desigualdades sociais, não é? E aí nós temos que reaprender ou aprender que escola é essa, que professor, professora, que profissional da educação é esse que está lá na escola, como a comunidade, em conjunto, repensa esse espaço que é primordial para que... Aí eu fico muito preocupada com a questão da continuidade. Nós não vamos continuar, nós vamos mudar de rumos. E é a própria escola que vai ajudar a pensar esses rumos. Aí nós temos que valorizar os profissionais da educação, valorizar, quando falamos em valorizar, muitas vezes pensamos, e é verdade, né, num plano de cargos e salários, eu não retiro isso, até fortaleço, mas eu quero também valorizar pensando na formação continuada que esse professor precisa ter para poder, junto com a comunidade, encontrar formas mais que traduzam mais o que essa escola vai ser ou vai começar a se construir pós-pandemia. Não é a mesma coisa. Isso acabou. Nós não vamos dar uma continuidade. Então, abre o livro na página 25 e vamos dar continuidade como se tivéssemos ficado de férias ou voltando das férias. Não será isso. Então, nós temos que trabalhar valores, temos que trabalhar a questão do emocional, temos que acolher os nossos estudantes, mas acolher as suas famílias, temos que acolher os nossos profissionais da educação, que não são super-homens ou super-mulheres, são profissionais valorosos que muitas vezes são desrespeitados também ou são culpabilizados, porque a avaliação ela não quer dizer só avaliar o aluno, né? O aluno, nós vamos avaliar a questão do ensino e da aprendizagem, da materialização dessa aprendizagem. Ele materializou, eu posso oferecer uma série de ferramentas, virtuais ou não virtuais,
Mas, e a aprendizagem? Como ela aconteceu? Não é? Então, isso é importante. Mas é importante também avaliar como está esse profissional da educação. Que outras metodologias também vão ajudá-lo e, ajudando a ele, também auxiliar, principalmente, o seu fazer e o seu pensar nessa escola, que será uma escola a ser construída pós-pandemia. E me preocupa, termino aí, os oportunismos. Não é? Temos que estar muito atentos aos oportunismos. Não é? Existem muitas experiências, o André falou uma delas, existem muitas experiências interessantes, mas existem também os oportunistas de plantão, que já têm um material pronto para oferecer, então é dessa ou daquela forma, e acaba que a comunidade escolar, os profissionais de educação, as famílias, os estudantes, acabam considerando que aquilo é o mais rápido, o mais interessante, e não é disso que nós estamos falando. Infelizmente, é uma pandemia, é um momento triste que o mundo vive, o Brasil sofre mais ainda em relação a isso, porque já não vinha recebendo, já temos problemas com a educação, principalmente com a educação pública, antes da pandemia. Agora esses problemas se aprofundam e nós temos que ter muito cuidado com o pós-pandemia para que a própria escola, junto com um conjunto de outras escolas e outros profissionais, redescubra e crie e inove novas metodologias voltadas para os estudantes, as estudantes, voltadas para o povo brasileiro, sem nenhuma discriminação. Acho que é um pouco isso. Acho que eu filosofei um pouco, não foi, André? Não, mas sem valores não sabemos andar. Eu acho que você recolocou os valores da educação para todo mundo lembrar do que estamos falando, né? Proteger vidas e apoiar as pessoas que cresçam. Infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria ouvir Humberto, antes da gente encerrar. Humberto, você, por favor, nos ajude a alimentar nossas esperanças, como você costuma fazer, que não haverá uma chuva de reprovações. Como você vê isso? Como é que os conselhos estão vendo isso? Isso é um assunto que me preocupa extraordinariamente, porque com a desigualdade óbvia e anterior à pandemia, na pandemia ela cresce e esvazia o direito à educação de uma grande parte da população brasileira, né? O Undime acabou de publicar estudos muito importantes e muito cuidadosos sobre isso. O Consed também havia publicado com a Unibanco. Como é que você está vendo o comportamento que os conselhos tendem a adotar diante dessa interrupção e o que será essa volta? Haverá essa compreensão na volta? Eu tenho assim uma esperança muito grande de que nós vamos ter um retorno que pode até nos surpreender em determinado momento. Mas eu vou me reportar a um documento que a UNCME emitiu, já com essa preocupação, no final do mês de março, início de abril, André. Ela já recomendava que todo o esforço possível fosse feito entre as redes municipais em atuação, para que o retorno pós-pandemia, a reorganização do calendário e tudo aquilo que fosse possível proporcionar aos alunos e o apoio devido a professores e diretores, que fosse principalmente no momento presencial. Está lá no parecer do Conselho Nacional, do item 2.4, como primeira opção, foi uma das colocações que a UNC fez nas colaborações, que isso pudesse ocorrer. Tanto que toda a nossa orientação, evidentemente que respeitando as demais alternativas, mas nos coloca sempre nessa vanguarda de colocar uma orientação de um calendário progressivo que se respeite o ano de 2022, mas que de 2020, já estou pensando muito além, mas que traga também uma perspectiva de consolidação do ano de 2021. E nós podemos fazer isso. Eu não tenho dúvidas que as alternativas que estão colocadas dentro das opções de reorganização do calendário nos leva
a não irmos para um caminho de tortura, um caminho que seja tortuoso para essa finalização. Nós precisamos ter que os nossos alunos tenham principalmente o carinho e o respeito que eles merecem. Acima de tudo, o momento, se para nós, adultos, que estamos passando por esse momento, tem sido tão difícil, você imagine para uma criança, para um adolescente que está em momentos de incerteza, em momentos complicados de sua vida, que jamais ele pensou passar. Então, a nossa preocupação realmente é orientar os nossos conselheiros, e olha que, de uma forma geral, eles são muito próximos nos pequenos municípios, né? Eles se aproximam muito do dia a dia das famílias, do diálogo com os pais. Eu acho que talvez a gente tenha necessidade, André, de retomarmos aquilo que nós vimos muito lá nos anos 70, nos anos 80, aquelas reuniões de pais e mestres, né? Talvez seja o momento oportuno das direções das escolas, dos próprios secretários municipais de educação, terem esse caminho como alternativa, de um diálogo, talvez, de reconfortar todo esse trabalho que nós vamos ter daqui para frente no futuro. Quero parabenizar a Malvina e dizer que brilhante, não podia ser diferente, evidentemente. Eu me sinto orgulhoso de participar desse debate no meio de vocês, algo que engrandece a minha participação aqui do meu pequeno estado de Sergipe, da nossa luta que estamos tendo com esse momento, com as redes municipais que estão se colocando sempre como uma alternativa diferente de tudo que se podia imaginar no início desse ano. Então, fica aqui a minha tranquilidade, talvez, por um lado, a minha ansiedade por outro, que tudo isso passe e que a gente possamos ter essa realidade que eu tentei, em poucas palavras, mostrar, de esperança, principalmente, para o povo brasileiro. Poxa, Humberto, muito obrigado. A sua presença que nos honra, porque você é uma pessoa que tem uma dedicação extraordinária, né, à educação municipal. A minha percepção é que as pessoas não compreendem o tamanho, a responsabilidade e o compromisso que a educação municipal no Brasil tem. Então, quero lembrar, de 0 a 3 foi a maior ampliação de cobertura que houve em atendimento escolar, foi a da educação municipal, na educação infantil. Os anos iniciais, que são prioritariamente dos municípios, apresentam os maiores ganhos de aprendizagem desde que constituiu o IDEB há 15 anos, em 2005, 2006. Então, as redes municipais têm um papel extraordinário e as pessoas nem sempre reconhecem, né? Então, acho que a sua presença aqui nos ajudou a enxergar um Brasil mais rico, um Brasil comprometido, um Brasil que trabalha, no momento em que o MEC é de uma ausência estrondosa e preocupante, porque o país precisa de articulações. É importante ver que os conselhos estaduais, os conselhos municipais, o Conselho Nacional não se omitiram e tomaram decisões. Se estão certas, erradas, isso é da vida, acertar e errar, mas o fundamental é assumir o compromisso e vocês fizeram. Então, eu queria agradecer muito, vamos ter que encerrar. Eu só vou pedir aqui, por favor, para colocar aquele QR Code na tela, que na hora eu não consegui explicar direito. Sim, aqui está ele. Então, é uma inovação que eu agradeço à equipe da Fundação Santiliana. Pelo QR Code você chega aos livros citados. A professora Malvina tem uma publicação que fizemos da BNCC, Educação Infantil e Ensino Fundamental, com muitas visões sobre a BNCC, um debate rico, crítico e muito bom. A Malvina fez uma citação que eu quero explicitar, né? Foi aprovada em 2016 uma emenda constitucional 95 que congelou os recursos para a educação. Desde então, a educação perdeu muito dinheiro de investimento obrigatório, porque estão congelados. Então, hoje, a gente fica ouvindo falar no ajuste fiscal uma vez atrás da outra e fica olhando para a saúde, para a educação, quando está faltando dinheiro, mas só se louva um ajuste fiscal que, a meu ver, penaliza excessivamente a população mais pobre do Brasil. Eu queria também lembrar a vocês que a Fundação Santiliana coloca à disposição no nosso site uma biblioteca com uma quantidade muito significativa de estudos, de volumes de grande qualidade, para download gratuito, de tal maneira que a gente possa contribuir objetivamente com a informação e a reflexão sobre a educação brasileira. E, por fim, antes de encerrar, na quinta-feira, às 11 horas, teremos a honra de receber o professor Gerson Luciano Baniwa, que também é membro do Conselho Nacional de Educação, da etnia Baniwa, e Teodora Guarani, que é lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul, e vamos falar sobre a questão indígena e como a educação pode fazer face às muitas ameaças que sofre a população indígena.
Então, muito obrigado a vocês, é uma honra ter nos acompanhando. Muito obrigado, Malvina, muito obrigado, Humberto, muito obrigado, Miguel. Estar com vocês hoje foi uma honra e eu espero que todos tenham desfrutado dessas informações, dessas reflexões e dos valores que vocês aqui trouxeram, valor de compromisso com a educação, valor de respeito a nossos jovens, nossos profissionais. Com educadores como vocês, as esperanças crescem e se renovam. E como diz o samba do Chico Buarque, vai passar. Vai passar. Tá bom? Valeu, queridos.